porque muitos programas ainda funcionam como se o público fosse obrigado a estar ali naquele horário. Só que agora não é mais assim. O rádio parou nos anos 80. Esses dias eu recebi um comentário aqui no meu canal do YouTube que me fez parar para pensar. O comentário veio do Michel Mota, @MichelMota4339. Gosto muito do rádio, mas concordo que os programas são muito ultrapassados. Pararam nos anos 80. Pouca coisa interessante. E antes de qualquer coisa, isso aqui não é um ataque ao rádio. Muito pelo contrário, quando alguém começa dizendo gosto muito do rádio, essa pessoa está dizendo eu ainda acredito neste meio, mas alguma coisa se perdeu pelo caminho. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa séria. Fui buscar nos fóruns de comunicação, comunidades de rádio, debates sobre mídia e comportamento de audiência. E o resultado foi assustador. O comentário do Michel não é isolado. Muita gente pensa exatamente assim. E em um fórum internacional de profissionais e ouvintes de rádio, uma das discussões mais fortes tinha um título que em português significa: o rádio não está morrendo. O que está morrendo é a criatividade e a paixão. E olha a profundidade disso, porque talvez o problema nunca tenha sido o rádio, mas talvez o problema seja quando o comunicador entra no automático, quando o programa vira só preenchimento de horário, quando o conteúdo deixa de gerar emoção, quando o comunicador para de viver o tempo atual. E aqui começa uma verdade que muita gente do meio tradicional ainda não conseguiu entender. Hoje o ouvinte acorda com Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, WhatsApp, vídeos curtos, notificação o tempo inteiro, novas ferramentas de comunicação instantânea. Ou seja, o rádio não disputa mais a atenção só com a outra emissora. Hoje, ele disputa a atenção com o celular inteiro. E isso muda tudo. Antigamente, o rádio dominava o ambiente. As pessoas ligavam o aparelho e ficavam ali. Hoje não. Hoje o público pula o conteúdo em segundos, troca de plataforma o tempo inteiro, escolhe o que quer consumir, participa, comenta, compartilha, corta trechos, manda no WhatsApp, reage o tempo todo. E se o comunicador não entende isso, ele começa a desaparecer sem perceber. Mas aqui entra uma mudança ainda mais profunda. Durante décadas, a comunicação dependia totalmente da antena. A rádio precisava da antena para jogar o sinal no ar. A televisão precisava da antena para entregar o conteúdo até a casa das pessoas. O sistema de radiodifusão era baseado nisso: transmissão, alcance, frequência, sinal. Quem controlava a antena controlava praticamente a distribuição da comunicação. Só que o mundo hoje mudou. Hoje a internet mudou completamente a lógica de distribuição. Hoje as pessoas carregam a comunicação inteira dentro do bolso. Tudo isso está na palma da mão das pessoas. E isso muda o comportamento humano. Hoje as pessoas querem, senhoras e senhores, assistir na hora que elas querem, ouvir na hora que elas querem, pausar, voltar, compartilhar, salvar, cortar, comentar, consumir no tempo delas. Essa talvez seja uma das maiores revoluções da história da comunicação.
porque hoje a comunicação não depende mais exclusivamente da antena como dependia antigamente. A antena continua importante? Claro que continua, senhoras e senhores. O rádio continua forte? Continua. A televisão ainda tem força? É claro que tem, mas agora existe uma diferença gigantesca. O público escolhe quando, onde e como consumir. E isso muda completamente o poder da comunicação. Antigamente, o comunicador controlava o horário, hoje quem controla é o público. Antigamente, o programa passava uma vez, hoje ele pode continuar vivo, senhoras e senhores. Onde? No YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, no portal de notícias, nos cortes, nos grupos, nos compartilhamentos. E talvez muita gente ainda não tenha entendido o tamanho dessa virada, porque muitos programas ainda funcionam como se o público fosse obrigado a estar ali naquele horário. Só que agora não é mais assim. Hoje o conteúdo precisa merecer a atenção. Isso serve aqui para mim também. E talvez essa seja uma das frases mais importantes deste vídeo de hoje. O problema não é mais o alcance, o problema é a retenção. Porque o alcance hoje qualquer plataforma entrega, mas prender a atenção, isso virou ouro. Outra discussão que encontrei nos fóruns falava sobre a repetição excessiva das programações. Hoje, as pessoas estão reclamando que as rádios tocam sempre as mesmas músicas, os programas parecem iguais, falta novidade, falta surpresa, falta personalidade. E sabe o que é pior? Muita emissora acha que está jogando seguro, quando na verdade está ficando esquecível, porque rádio forte nunca foi só música. Rádio forte sempre foi experiência. Era o lugar onde você descobria algo novo, ouvia uma opinião forte, recebia uma notícia urgente, participava de uma conversa, sentia emoção, criava vínculo com a voz do comunicador. Só que quando tudo isso vira fórmula, o rádio perde uma das coisas mais importantes da comunicação, senhoras e senhores. Já se inscreve aqui no meu canal, o encantamento. E talvez seja exatamente isso que o Michel quis dizer quando falou pouca coisa interessante. Essa frase dói, mas ela ensina, porque ela obriga o comunicador a fazer perguntas sinceras para ele mesmo. O meu programa ainda surpreende alguém? O meu conteúdo ainda faz alguém parar para ouvir? Ou só estou repetindo o mesmo formato há anos? E aqui vem uma das partes mais importantes dessa reflexão. Muitos comunicadores ainda acham que o problema é a internet, mas os fóruns mostram outra coisa. O problema não é a internet, senhoras e senhores. O problema é quando o rádio para de gerar comunicação humana, porque as pessoas continuam consumindo áudio. Se inscreve no meu canal, segue as minhas redes sociais aqui. Vamos juntos! Os dados mostram isso. Pesquisas recentes da Nielsen apontam que o áudio continua extremadamente forte no consumo diário das pessoas. O problema é que agora o público escolhe melhor o que merece sua atenção. E isso muda completamente o jogo. Hoje não vence quem apenas fala, vence quem conecta. Hoje não vence quem apenas ocupa horário, vence quem ocupa espaço na memória das pessoas. E aqui entra um ponto gigantesco que apareceu muito nas discussões dos fóruns. As pessoas querem participar,
essa talvez seja o maior aprendizado. O público hoje não quer só escutar, ele quer, senhoras e senhores, comentar, mandar áudio, aparecer, participar da pauta, opinar, sentir que faz parte da construção do conteúdo. Só que muitos programas continuam funcionando como se estivéssemos ainda lá em 1985. Microfone aberto, locutor falando sozinho, leitura fria de recado, sem comunidade, sem continuidade, sem presença digital, sem cortes, sem bastidor, sem conversa real. Enquanto isso, os comunicadores que crescem hoje entenderam uma coisa: o programa não termina quando acaba a transmissão. Ele continua no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no corte, no bastidor, na comunidade, nos portais de notícias, nas conversas das pessoas. E talvez seja aqui que muitos profissionais estão ficando para trás, porque ainda estão tentando sobreviver só dentro do microfone. Hoje o comunicador precisa ser maior que o estúdio, precisa existir em vários lugares ao mesmo tempo. E deixa eu te falar uma verdade muito forte aqui. O que funciona hoje, talvez amanhã não funciona mais. A internet proporcionou isso. Isso é o novo mundo da comunicação. Tudo muda rápido. Muito rápido. A atenção muda, o comportamento muda, as plataformas mudam, o jeito de se comunicar muda. E o comunicador que não entende isso começa a envelhecer profissionalmente sem perceber. No fim das contas, talvez o futuro do rádio não esteja em abandonar aquilo que fez ele ser forte. Talvez esteja em recuperar aquilo que o rádio tinha de melhor: presença, personalidade, comunidade, emoção, conexão humana. Só que agora adaptado ao mundo atual, com vídeo, com digital, com cortes, com participação, com estratégia, com conteúdo que continua vivo depois que o programa acaba. Porque o rádio que apenas vai ao ar passa, mas o conteúdo que cria conexão fica. E agora eu quero fazer um pedido muito importante para você que está aqui nesse vídeo, que assistiu esse vídeo. Preste atenção, comenta aqui embaixo, vai aqui embaixo e comenta nesse vídeo. Mas comenta de verdade, senhoras e senhores. Qual é a tua visão sobre o rádio de hoje? O que você sente falta? O que você acha que evoluiu? O que ficou parado no tempo? São perguntas importantes aqui para nós, porque muitos conteúdos que eu trago aqui no canal nascem justamente dos comentários de vocês. Muitas vezes, um comentário simples vira uma pesquisa profunda, vira estudo, vira debate, vira aprendizado para milhares de pessoas que trabalham com comunicação todos os dias. Então, o seu comentário não ajuda só o algoritmo, ele ajuda a construir conteúdo relevante de verdade. E eu faço questão de pesquisar fóruns, buscar comportamento de audiência, analisar tendências e trazer discussões reais para cá, justamente para a gente aprender junto e elevar o nível da nossa comunicação. Então, deixa o teu comentário aqui. Eu quero ler a tua opinião. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo com outros comunicadores e me segue, me acompanha também lá nas minhas redes sociais, vá no meu Instagram, no meu TikTok, me acompanha lá, porque aqui a ideia não é só falar sobre comunicação, a ideia é entender para onde a comunicação está indo antes que muita gente perceba. Fóruns de pesquisas usados como base para essa reflexão. Reddit, o rádio não está morrendo, a criatividade e a paixão. Sim, Reddit, o que aconteceu com o rádio? Reddit
debate sobre queda da qualidade da programação. Nielsen, pesquisa sobre o consumo atual do áudio. Não esqueça, senhoras e senhores, se inscreve no meu canal, segue as minhas redes sociais e vamos juntos aprendendo a se comunicar, aperfeiçoando a nossa comunicação todos os dias. Porque é todos os dias que você aprende algo novo. E se você não aprender algo novo todos os dias, você está ficando para trás. E eu vou ler o meu livro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe e vamos em frente.